bebam água, é importante. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre esse livro lindo, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É muito lindo. Essa edição, essa cor, tá tudo explicadinho na história. Tudo explicadinho. Esse livro é da editora Paralela e teve a primeira impressão em 2019 e a tradução é da Alexandre Boyd. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Enfim, vamos falar sobre ele. Bom, a Evelyn Hugo, ela foi uma grande atriz de Hollywood que sempre chamou bastante atenção das pessoas com o seu corpo em si, porque ela tinha um corpo, sabe, aqueles corpinhos violão lá, lindo. E também ela chamava muita atenção com o cabelo dela, que ela era um cabelo bem loiro em contraste com a pele negra. E também com as sobrancelhas escuras, que tipo, as pessoas ficavam, nossa, isso é muito estranho. Mas pra ela ficava muito bonito. Então isso era uma das coisas que mais chamava atenção quando as pessoas olhavam para ela. Até que um dia ela resolve fazer uma entrevista com a Vivante, que é uma revista muito importante, que tem bastante influência, mas a condição dela era que não podia ser nenhum dos outros jornalistas que estavam na revista há mais tempo, que eram mais experientes, tinha que ser uma moça chamada Monique Grand, que era uma jornalista iniciante que entrou na Vivante. E quando a Evelyn Hugo falou que a sua condição para fazer a matéria seria falar especificamente com essa moça, a Frank, que é a diretora da revista, ficou tipo, por que a Monique? Porque ela não botava muita fé na Monique, ela não acreditava no potencial dela, porque ela era uma jornalista que estava iniciando. Então ela falou assim, ela não vai fazer um trabalho tão decente. Tanto que, tipo, ela não falou com essas palavras pra Monique, só que a Monique entendeu que, tipo, ela tava querendo colocar outra pessoa no lugar dela, porque ela achava que a Monique não seria capaz de fazer essa entrevista. Então, quando a Monique chega na casa da Evelyn, ela vê que, tipo, apesar da idade dela, que ela tava com 79 anos, quando ela resolveu falar com as pessoas, quando ela resolveu falar com o jornalista e fazer uma matéria, ela ainda tava espetacular, como se a idade não tivesse passado pra ela. E quando elas sentam pra conversar, porque nessa época a Evelyn tava fazendo um leilão dos vestidos mais famosos da época dela, da carreira dela em si, para ajudar uma instituição de câncer de mama. Então a Monique foi lá achando que ela ia fazer uma matéria sobre isso, mas na verdade não. A Evelyn queria escrever a história dela, queria publicar um livro, uma biografia. Só que ela não queria o nome dela na capa, ela queria o nome da Monique na capa. Então ela usou a Vivante de intermediário para chegar até a Monique. E ela contou pra Monique que ela não vai fazer coisa nenhuma pra Vivante. Que quem vai ficar com todos os créditos da biografia e todo o dinheiro que ela fosse fazer seria a Monique. Com 11 anos ela perdeu sua mãe para pneumonia. E como o corpo dela estava se desenvolvendo muito rápido, ela não sabia o que fazer, ela temia que o pai dela, que não era uma pessoa assim tão confiável, estivesse planejando algo do tipo, eu vou arranjar um marido para minha filha para depois eu ficar com o dinheiro, o dote e tudo que houvesse depois, porque ela tava se transformando muito rápido, ela já tava virando uma pessoa que não parecia uma garota de 11 anos com o corpo que ela tinha. Então ela tava um pouco com medo do pai fazer isso com ela, porque o pai não era uma figura tão presente e também nem parecia se importar tanto com a Evelyn. Então, com 14 anos, a Evelyn vê uma oportunidade de sair de Hell's Kitchen, eu acho que é assim que pronuncia, que é a cidade natal dela, e ela vai tentar a carreira na Hollywood. Não, ela vai tentar a carreira em Hollywood, como a mãe dela queria. A mãe dela também queria ser atriz em Hollywood. Então a Evelyn vai tentar realizar esse sonho pelas duas, porque as duas queriam sair dali. E como a mãe dela chegou a falecer, ela não conseguiu realizar esse sonho. A amiga da época, ele disse que o eletricista Ernie Dias tinha sido contratado para trabalhar em Hollywood como manutenção de luz, esse tipo de coisa. Eu não sei o nome exato porque eu esqueci de anotar. Na Evelyn soube disso, ela viu uma oportunidade de ir pra Hollywood junto com ele. Só que ela acaba meio que não vendendo, ela perde a virgindade com ele em troca da carona pra Hollywood.
E nisso ele se torna o seu primeiro marido. Ela fazer isso com ele, essa troca, ele se torna seu primeiro marido e eles se casam em 30 de janeiro de 1953. Nessa época, ela tinha 15 anos, mas obviamente ela não disse essa idade pra ele, porque ela não queria perder a oportunidade de... Quando eles chegaram em Hollywood, ela ia em um barzinho que vários produtores da Hollywood iam, frequentavam, e ela sempre ficava lá bebendo uma coca. Ela sempre ia e comprava uma coca e ficava lá esperando alguém descobrir ela. Só que o dono desse bar viu que, viu o que ela tava tentando fazer e lhe ofereceu um emprego. Então, esse foi o primeiro emprego que ela ganhou nessa época. E ela até chegou a falar com o Ernie, que é o primeiro marido dela, que se ela podia pegar esse dinheiro, porque ele também estava ganhando dinheiro, então se ela podia usar esse dinheiro que ela estava ganhando para fazer um curso de teatro. E a Harry descobriu ela, e foi assim que ela fechou o seu primeiro contrato com a Sunset Studios. No começo ela ganhou papéis pequenos, mas ela estava muito disposta a trabalhar em coisas maiores, porque ela estava sentindo meio, tô aqui fazendo um filminho, mas eu queria estar atuando como a protagonista. Durante os filmes que ela foi fazendo, ela conseguiu um papel principal, e depois de algum tempo ela conseguiu outro papel principal no filme chamado Mulherzinhas, onde ela fez uma amizade muito grande com a Célia, que foi uma amizade verdadeira. Porque nessa indústria não tem como você confiar muito nas pessoas, porque ali, qualquer uma das pessoas que estivessem ali, qualquer uma das outras atrizes, estariam dispostas a derrubar você por causa de um papel. Então ali não existiam amizades verdadeiras. Só que com a Célia foi muito diferente e foi uma amizade linda. E também ela fez outro amigo muito importante, que foi o Harry, que descobriu. E nesse tempo que eles trabalhavam juntos, como ele era produtor do Sunset também, ele virou o melhor amigo dela. Eles sempre conversavam, ele sempre estava ali por ela e ela também estava ali por ele. Então foi uma amizade que durou muitos anos e foi um amigo muito importante na vida da Evelyn. Eu não posso falar muito mais da história da Evelyn, porque senão vai ser spoilers. É sobre a Monique. Ela aprendeu muito escrevendo esse livro, essa biografia da Evelyn, porque era como se a Evelyn estivesse dando conselhos. Ela levava as histórias dela como conselhos na vida pessoal dela. Tanto que ela estava passando por uma separação com o David. E foi uma coisa que a Evelyn falou sobre o segundo marido dela, que eu não posso falar exatamente o que é, que fez a Monique se tornar uma pessoa mais confiante em si e tomar a decisão entre ficar com a pessoa, com o David, ou ficar sozinha. Então ela levou não os erros, ela levou a história da Evelyn em consideração para que ela não errasse, não que errasse, ela levou a história da Evelyn em consideração como conselhos para melhorar a vida dela. Trabalhando no livro, porque elas se encontravam na casa da Evelyn mesmo e ficavam lá horas e horas, de manhã até de noite. E quando ela estava trabalhando nesse livro, ela nem lembrava da existência do David. Então, isso foi muito importante na vida da Monique. Eu acho, né? Não sei. E a grande pergunta da Monique pro livro em si foi... Ela teve 7 maridos, mas ela queria saber quem foi o grande amor da vida de Evelyn Hugo. E eu não posso falar mais, porque senão vai ser spoiler. Então, mas eu quero falar. Então vocês pulam pra esse minuto que eu vou pôr na edição depois, porque eu tenho que falar, gente. Eu não consigo. Não consigo. Porque eu vou dar minha opinião final sobre o livro. Então, se você não quiser spoiler do livro, você pula pra esse minutinho aqui. Ok. Gente, esse livro é perfeito. Olha quantos negócios eu coloquei. É muito bom. Ele vai representar a agressão física naquela época, onde as mulheres não falavam sobre isso, onde, não era comentado. Então, é um assunto um pouco pesadinho. E também, durante o livro, vai falar sobre a comunidade LGBT. Que é muito bom, porque na época do livro, até passa sobre a primeira... Como fala? Não é... A primeira manifestação pelos direitos LGBTs. Então, é um livro muito importante. Muito importante. Eu achei incrível, incrível. Tanto
que... Eu não vou falar isso, porque senão vai ser muito spoiler. Mas agora falando a minha opinião sobre o livro em si. No começo, eu achei que eu não fosse gostar do livro, porque eu tava com, que preguicinha de ler, porque eu tinha acabado de... Eu tinha terminado de ler Princesa das Cinzas e eu queria comprar logo a continuação. Eu já comprei, já tô lendo. Mas eu peguei o Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque teve um hype gigante no BookTok e eu tinha que ler. E que reviravolta! Eu amei o livro. No começo, nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo em si, eu tava com uma preguiça, porque, tipo, era contando, tipo, que a Evelyn chega na Vivante, procura Monique e tal, mas quando a Evelyn começa a contar a história dela em si, eu não conseguia largar esse livro, porque eu queria saber. Eu queria saber quem foram os 7 maridos de Evelyn Hugo. Eu queria saber o que cada um influenciou na história dela. E eu queria muito descobrir o final dessa história. Nossa, gente do céu, eu fiquei abaladíssima. Eu postei um videozinho no Insta. Eu tava chorando porque esse final foi muito, tipo, uou, um plot twist imenso. Então, ainda bem que eu peguei esse livro. Tanto que quando eu não conseguia largar, que eu tava no final, faltava umas 50 páginas, eu peguei o livro e levei pra casa do meu namorado. Eu fiquei lendo, ele tava lá jogando WoW, eu tava terminando o livro. Eu não terminei lá, porque eu fiquei com preguiça, eu também queria ficar um pouquinho com ele. Mas eu não conseguia largar, eu cheguei a esse ponto. E sim, eu chorei, eu ri, eu senti raiva, exatamente como tá aqui atrás. Tá escrito: Evelyn Hugo faz Elizabeth Taylor parecer sem graça. Você vai rir com ela, chorar, sofrer, então vai voltar para a primeira página e fazer tudo de novo. E sim, com certeza seria um livro que eu iria reler, porque foi uma história que me tocou demais. E foi uma história surpreendente. Uma coisa muito legal do livro é que, tipo, conforme a história vai rolando, que a Evelyn vai contando pra Monique, aparecem algumas reportagens da época. Eu vou ver se eu acho aqui, pera. Não a reportagem em si, mas, tipo, um negocinho, sabe? Só porque eu quero mostrar, eu não tô achei, ó, tipo... Aparece assim, Sub-Rosa, sei lá o que, tá focando? Sub-Rosa, sabe? Sub-Rosa era a revista local da época, tipo, mais famosa. Bom, outra coisinha que me incomodou um pouquinho no começo foi que, tipo, as falas não eram com uso de travessão, era com uso de aspas. E eu fiquei tipo, que pena, eu não vou gostar do livro, mas depois eu ignorei totalmente. Foi fluindo e eu nem lembrei que tava com aspas. E o desenvolvimento da história é perfeito. Eu até fiquei triste porque eu sei que não vai ter uma continuação desse livro, porque tem o desenvolvimento do início, do meio e do final chuchu, beleza. E ela foi explicando, tipo, explica por que ela escolheu a Monique, explica o porquê de todos os 7 maridos da Evelyn Hugo. E é um livro muito bom que eu recomendo, com certeza vai ficar aqui na estante. Porque agora eu vou reler todos os livros da estante pra mim ter certeza dos que vão ficar, dos que vão embora. Porque eu só quero ter na estante livros que eu amo e eu amei muito esse livro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, dá uma forcinha e deixa o like. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da história, do livro, da resenha em si. E até a próxima. Eu já comecei a Dama da Névoa, que é a continuação da Princesa das Cinzas. Mas eu acho que pro próximo vídeo eu vou trazer outra coisa sem ser resenha, porque senão vai ficar um pouco cansativo. Vai ficar um pouco cansativo. Eu até tinha pensado em fazer um como eu organizo a minha estante, ou um tipo top 5 livros pra ler em tal momento. Aí eu ainda não sei, se vocês quiserem me ajudar. Eu vou postar uma enquete no Insta, então vocês me sigam lá. No final do vídeo fica o meu Insta. Fica o nome do YouTube, eu acho que desse lado é o Insta, desse lado eu não lembro. Mas vocês vão lá e me ajudem. É isso, beijinho de luz. Até a próxima.